Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de finados e velório, então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Eu vou contar mais um relato. E do dia 12 de outubro de 2000, a minha sogra levantou e falou assim: eu sonhei que a mamãe havia morrido e eu fiquei preocupada porque eu vi direitinho ela no caixão, com um terço assim, assado, com a flor assim. Ela descreveu o sonho dela, mas ela falou assim: acho que é porque a gente fica preocupada, porque a mamãe já está com 101 anos. E a gente vai dormir às vezes pensando, porque ela mora em Minas e a minha sogra morava com a gente aqui no estado de São Paulo. Ela falou, mas essa semana eu conversei por telefone com ela e ela estava bem. Até ontem ela foi no aniversário de um tataranetinho dela e disse que ela brincou, conversou com todo mundo. E ficou esse assunto. Quando foi por volta das 11 da manhã, nós recebemos uma ligação lá de Minas, que a mãe dela havia passado mal e que o médico falou que pela idade era normal isso acontecer e que ela não resistiu, ela chegou a falecer. A minha sogra ficou assustada, chorou muito, né, porque elas eram muito apegadas, porém, assim, ela se conformava pela idade, pela vida que a mãe dela teve muito boa, então ela dizia, a mamãe descansou. E aí nós se preparamos e fomos lá para Minas e tal. Quando nós chegamos lá, minha sogra entrou primeiro, nós ficamos lá fora, porque se vela nas casas lá. E nós estávamos cumprimentando o pessoal lá fora e minha sogra já foi entrando. Quando eu cheguei, estava entrando no alpendre da casa, a minha sogra veio me encontrar lá fora. Ela falou, você não acredita o que eu vi. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, você lembra que eu falei, assim, do sonho, da roupa, do terço que ela estava na mão, da cor das flores, da coroa que estava no canto? Eu falei, lembro. Ela falou, então olha lá dentro. Quando eu entrei, até eu assustei. Porque as coisas que a minha sogra viu no sonho eram exatamente o jeito que estava. A posição do caixão, a roupa que a mãe dela estava, o terço de conta de lágrima, que ela falava, conta de lágrima, que estava na mão. As flores amarelas que estavam no caixão. A coroa de flores que estava disposta do lado direito, no canto da sala. Até o tapete vermelho que puseram embaixo, assim. Era em casa, mas a funerária que arrumava. Estava igualzinho como ela tinha sonhado. Então, assim, alguns relatos que eu conto da minha sogra. Ela sempre falou que ninguém era obrigado a acreditar, mas que ela viu, ela viu. E ainda lá brincava com a gente, né? Se eu demoro mais um minuto para nascer, eu nasci vidente. E assim, hoje, esse ano fazem já 2 anos do falecimento dela, e a gente acha muita falta, né? Porque eu passava muitas tardes, assim, com ela, conversando, ela era uma pessoa muito, assim, gostava de contar as histórias, contar as coisas que aconteciam. E embora ela fosse muito católica, mas ela não desacreditava no sobrenatural. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Boa tarde, inscritos do canal A Hora do Além. Aqui é Neila, de Camaçari, Bahia. E vou contar mais um relato para vocês que aconteceu comigo. Dessa vez foi no ano de 2010. Eu fui trabalhar em uma obra de esgotamento sanitário no extremo sul da Bahia, numa cidade chamada Itamaraju. E lá o meu trabalho era informar as pessoas o que era uma obra de esgotamento sanitário. Então a gente ia nas residências aplicando questionário, conversando. E a equipe de medição pediu à equipe social a qual eu fazia parte que fosse acompanhar eles, porque eles iam entrar em uma localidade que apresentava no mapa algumas residências. E aí a gente precisava informar.
as pessoas, né, que teria que passar uma obra de esgotamento e tal. E nós fomos, né? E o local realmente era de difícil acesso, né? Teve que colocar corda pra gente descer, tipo um barranco. E assim, só eu e mais outra colega de mulher, o resto todo mundo homem. E às vezes eles tinham que cortar o mato no facão para que a gente passasse, né? E em determinado momento a gente foi encontrando algumas casinhas, mas não tinha ninguém. As casas já estavam abandonadas naquele mato, já tinha tomado conta de tudo, né? Os matos e tal, eram árvores muito altas. Então as pessoas acho que saíram dali e se mudaram. Um dia antes eu tinha arrumado meu cabelo, né? Tinha já preparando para o final de semana. E determinada hora caiu uma chuva horrível, não tinha para onde correr, gente. A gente estava no meio do mato, literalmente. Aí todo mundo ficou rindo, né? Porque a produção foi embora, né? E aí teve uma hora que a gente foi passando e encontrou uma casa e tinha um senhor na frente. A casa era no meio do nada, na verdade. Só mato e aquela casa e aquele senhor sentado, senhor alto, branco. Eu ainda me lembro muito bem das feições dele. Ele aparentava ter uns 70 anos, 75, mais ou menos isso. E aí o menino olhou no mapa e, assim, aquela casa dava como abandonada também, mas estava inteira, né? Aí a gente parou, conversou com ele, né? Perguntou se ele sabia que ia passar uma obra de esgotamento sanitário, que provavelmente ia passar uma tubulação. E aí foi explicando. Aí um dos meninos falou assim: o senhor tem água? Aí ele disse: tenho. A porta estava fechada. Ele entrou, né? Quando ele abriu um pouco a porta, parecia que dentro da casa não tinha nada, mas ele fechou a porta, entrou, voltou com um copo de água e uma garrafa de vidro. Assim, a água estava meio amarelada, assim. Aí o rapaz olhou assim a água e quando eu comecei a perguntar que o senhor olhou para o lado, ele jogou a água fora. Daí ele entregou o copo, agradeceu, o senhor perguntou se a gente queria, a gente falou que não. Todo mundo morrendo de sede, mas para beber aquela água amarela. Aí perguntou se ele, com quem ele morava ali, ele falou que morava sozinho. A gente aplicou o questionário, pegou o nome dele, anotou, aplicou o questionário direitinho, né, e falou para ele que se fosse necessário, né, a obra passar por dentro do quintal dele, que a gente voltaria e tal. Aí ele falou: moro sozinho, eu sou viúvo, meus filhos já cresceram, foram embora, eu moro aqui sozinho. Aí ele falou: tá, tudo certo. Aí ele falou que tinha 70, se eu não me engano, tinha 72 anos. E a mulher dele já tinha 5 anos que tinha falecido e tal. Aí a gente agradeceu e seguimos, né? Eu olhava para trás e falei: como é que uma pessoa mora no meio do nada? E seguimos. Aí chegamos num lugarejo realmente, que tinha várias casinhas e tal, o pessoal morava ali. Já tinha energia elétrica e já era um lugar mesmo, tinha mercearia, essas coisinhas assim, bar. Aí a gente parou no bar para tomar uma água, né? A gente estava morrendo de sede. Aí a gente comprou água, aí conversou com o senhor, né? Ele perguntou o que a gente estava fazendo dentro daqueles matos e tal, se a gente tinha medo de cobra, essas coisas. Aí a gente explicou o que estava fazendo, já conversou com ele também. E aí falou que a única casa que a gente encontrou foi de seu fulano. Aí ele falou: da casa de quem? Falei: uma casinha que a gente encontrou, um senhor branco. Ele falou: rapaz, não mora mais ninguém aí dentro desses matos, não. Aí eu falei: mas sim. Ele falou, aí chamou um rapaz lá que era mais antigo, né? Que ele disse que tinha 2 anos que ele morava ali, mas o outro rapaz era mais antigo. Era um dos fundadores daquele lugarejo. E o rapaz disse que aquele senhor já tinha falecido, que ali a casa estava em ruínas. Aí o pessoal disse: não, tem alguém morando lá. Ele falou que o nome dele é fulano de tal, que a mulher dele já faleceu. Ele falou: isso mesmo, a mulher dele faleceu tem 5 anos. E ele tem uns 3 anos que ele morreu também. Eles estavam doentes e tal, né? E ele era branco, alto, magro, e ele faleceu, ele é falecido. Ele não mora mais ali, não. Aí ficaram um olhando para a cara do outro, né? Ele falou: não, mas a casa, ele falou: inclusive a casa tá toda destruída já, igual as outras. Aí ele falou: não, a casa tá inteira, tá velha, mas tá inteira. Aí ficou ficaram assim, né? Se perguntando, mas não ligaram. Aí a gente saiu, terminou as casinhas que tinha ali e foi embora. Só que os meninos tinham que voltar no outro dia. Só que a gente não precisou voltar,
E aí, quando foi, isso era um sábado, né? No dia que a gente foi era uma sexta-feira, então no outro dia seria um sábado, os meninos teriam que ir lá. Mas a gente não foi. Quando foi na segunda-feira, o líder lá do pessoal da medição veio falar comigo. Aí ele falou: Neila, tu não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei: o quê? Ele falou: a gente voltou lá. A casa nele não tem. Só tem a frente, não tem parede, o telhado já caiu. E não tem ninguém lá. Não mora ninguém. Aquela casa que a gente viu não existe. Eu falei: eu não acredito. Ele falou assim: pois é. A gente acha que viu um fantasma. Porque aquela casa, aquele banquinho, não tem nada daquilo ali nele. E não é dizer que alguém foi lá e quebrou tudo, não. Tá tudo cheio de mato. O mato já tomou conta dentro da casa toda. E a porta, realmente, aquela frente existe, mas lá dentro não tem nada. Mas a gente viu as paredes, né? Tanto é que quando a gente continuou passando, a gente olhou para trás e viu que a casa realmente tinha parede. Era velha, mas tinha parede. Ele disse que não tinha parede do lado. E no fundo tinha uma lavanderia velha, quebrada. E era isso, né? E assim a gente ficou, né? A equipe que viu ficou sem acreditar, né? Porque como é que pode? A gente viu um defunto, viu uma casa se materializar, né? Pois é, gente. Eu já passei por cada uma e essa daí eu tava lembrando hoje. Eu falei: não, eu vou mandar pro canal do Feliciano, porque eu sei que lá a gente é muito respeitada, né? As nossas histórias, que a gente já passou nessa vida. Eu falo história, mas foi realmente real, verdadeiro. Eu guardo para mim até hoje. Um abraço, gente. Valeu. Tô no aguardo das histórias de vocês também, porque eu gosto muito. Um abraço, meu amigo Feliciano. Deus te abençoe e a todos do canal. Muito obrigado, Giovana e Neila. Gratidão, amigas, por compartilharem seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando, e vocês que estão chegando hoje, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.